Foi, né? Bom, gente, boa noite, né? Vamos iniciar aí o nosso 10º ciclo formativo do Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio, dessa vez sendo realizado em parceria com o Conselho Regional de Serviço Social e com o Conselho Regional de Psicologia. Desejar para todo mundo, né, as boas-vindas para todas, todos e todes que estão aqui presentes na nossa atividade. E vou iniciar fazendo a minha autodescrição, né? Peço para que as convidadas também façam, para que nosso material se torne acessível depois nas nossas redes sociais e onde a gente disponibilizar. Eu sou Juliana, sou assistente social, né, do CRDH. Para quem não conhece, né, o CRDH é um projeto de extensão da UFRN que trabalha com a efetivação de direitos humanos, né, no estado do Rio Grande do Norte, e parte da nossa atuação, né, vai na via da educação em direitos humanos, né, que promove eventos como esse, que promove momentos de reflexão, de debate e de promoção de uma construção da cultura em direitos humanos, né? Então, a gente atua com essa perspectiva de ampliar o debate sobre o acesso e a efetivação e também a disputa pelos direitos humanos. E aí, com essa intenção, a gente promove, né, periodicamente os nossos ciclos formativos, né? Nós fizemos já alguns no período mais vigente da pandemia, quando o formato era exclusivamente remoto, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, quiser acessar para ver as outras atividades que a gente promoveu com outros temas. Mas esse, né, a gente optou por esse formato remoto justamente por ser, né, um evento em que a gente está fazendo em parceria com essas categorias, né, com esses conselhos de categorias profissionais, e pensando também na viabilização da participação de pessoas que não estão em Natal, né, que estão em outros estados, dada aí a abrangência regional, não só do CRDH, mas também desses conselhos, né? Então, como eu avisei antes, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou sentada, né, próxima a uma parede de cor lilás, mas que a depender da iluminação pode parecer branca. Estou usando um óculos preto com um detalhe dourado entre as duas lentes. Estou com meu cabelo preso, né, ao meio, assim, tenho umas mechas loiras na altura da câmera, usando uma blusa regata na cor laranja, e uso um piercing no nariz, na cor prata, e estou usando 2 argolas douradas. E estamos, né, iniciando essa nossa atividade com a presença aí de Raíssa e de Clarissa, que vão facilitar esse debate para a gente. Desde já agradecer imensamente, né, as duas que toparam compartilhar esse momento, né, do nosso ciclo formativo sobre a violência obstétrica e os direitos humanos, né, um tema mais que importante, mais que relevante, para que a gente fomente, né, cada vez mais os espaços não só da luta feminista, mas também da luta antirracista, da luta anticapacitista, da luta anti-LGBTfóbica, né, nas nossas atuações profissionais. E aí, sem mais delongas, né, eu queria, né, só muito rapidamente, como esse evento, a gente já informou que está sendo realizado em parceria com o CRES, né, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e com o Conselho Regional de Psicologia. Queria rapidamente passar para a Lívia, né, que é a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRES, para ela fazer uma saudação breve a esse espaço, e aí logo mais a gente já inicia passando a palavra aí para as nossas facilitadoras, nossas palestrantes. Então, Lívia, por favor, os 3 minutinhos aí para você nos saudar. Boa noite, saúdo especialmente Raíssa, Clarissa e Juliana, né? Digo que estou muito feliz pelo acontecimento desse evento, pela parceria de sempre com o CRDH, com o CRP, né? E também dou boa noite e saúdo todos, todas e todos aqui presentes. Eu vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, estou usando um óculos redondo dourado, estou usando também uns colares dourados, um brinco dourado também, estou usando um vestido amarelo com mangas, e atrás de mim tem uma parede branca e uma janela, né, do cômodo da casa em que eu me encontro, né?
como Juliana falou, à noite já temos as nossas facilitadoras que tenho certeza, né, confio plenamente, né, no poder de discussão e nas reflexões que as nossas facilitadoras trarão para esse evento. Então, eu só queria realmente dar uma boa noite, saudar e dizer da importância dessa temática, da reflexão, da discussão dessa temática, né, em tempos de grande recrudescimento, né, do conservadorismo, em tempos de um aumento exacerbado da violência contra a mulher, especialmente da violência contra mulheres pretas, na qual eu me incluo, né, como mulher preta, militante. Então, falar sobre violência obstétrica, né, que atinge tão frontalmente as mulheres, especialmente as mulheres pretas, é um ato de resistência, é um ato político, é um ato de militância, é um ato de feminismo. E precisamos de muitos momentos assim, né, abordando, discutindo, questionando as, todas as questões que interpassam, né, a violência contra a mulher, e não só contra a mulher, mas contra outros grupos que são marginalizados na sociedade. Então, eu desejo que seja uma noite muito produtiva. Queria pedir desculpa antecipada, porque eu estou pelo celular, na casa dos meus pais, mas vou ficar aqui acompanhando, né, o evento, e tenho certeza que vai ser de grandes aprendizagens hoje, sim. Muito obrigada pela participação de todos, todas, e obrigada pela palavra, Juliana. Então, é isso. Obrigada, Lívia. Muito bom poder contar também com essa parceria e aprofundar, né, as nossas relações aí com os conselhos que representam as categorias, né, e que a gente tenha sempre a perspectiva de chamar a classe trabalhadora, né, os trabalhadores e as trabalhadoras para pensar aí os direitos humanos e as políticas públicas como um espaço de conquista coletiva, né. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiramente para a Raíssa, né, que vai ter aí de 20 a 30 minutos de fala. Eu vou ficar nessa tarefa ingrata de monitorar o tempo de fala. Vou avisando aqui no chat quando faltar mais ou menos 5 minutos para o final, mas também posso ligar o microfone para dar um aviso, né? E aí passando para Raíssa Paula, que é assistente social, ativista na luta contra a violência obstétrica, ativista feminista, mestre em serviço social e direitos sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialista em residência multiprofissional em atenção básica de saúde da família e da comunidade, e também membro da seccional Mossoró, do Conselho Regional de Serviço Social, aqui do Rio Grande do Norte. Então, Raíssa, mais uma vez, seja muito bem-vinda a esse espaço, a esse ciclo formativo. Agradecemos aí imensamente a sua presença e te passo a palavra para que você possa aí promover o início das nossas reflexões. Boa noite. Eu estou. Meu cabelo é curto, né? Castanho escuro, tá preso no meio, em cima, e solto dos lados. Estou com vestido preto. Atrás de mim tem uma parede branca com algumas mandalas coloridas e uns violões que eu vou estar mexendo, então vai aparecer algumas coisinhas lá atrás. Então, agradecer a todos que estão aqui presentes, ao CRDH, Conselho de Psicologia, pela parceria, né, por estar nesse momento falando um pouco sobre violência obstétrica, principalmente no nosso momento hoje, que estamos vivenciando, né, de desmonte da Rede Cegonha, de uma nova cartilha não ideológica, como foi colocada, né, mas que a gente está vendo aí todo esse desmonte. Então, meu nome é Raíssa, né, como já colocou, sou mãe de 2 filhos gêmeos. Hoje eles têm 12 anos. Sofri violência obstétrica no pré-natal, no parto e no pós-parto, né? Sofri violência obstétrica não simplesmente porque eu não tenho informação, mas porque o nosso modelo de assistência obstétrica às mulheres no Brasil, ele é um modelo violento, um modelo racista, um modelo preconceituoso e um modelo misógino.
né, onde a gente acaba sofrendo procedimentos com todas essas características. A ideia de sempre, quando me apresentava e dizia que eu sofri violência obstétrica, era que eu dizia, eu não tenho informação, mas não é somente isso, né? É uma primeira reflexão que a gente precisa fazer, que nós, mulheres que sofremos violência obstétrica, não podemos ser responsabilizadas ou culpabilizadas por um sistema que é violento, por um sistema que nos violenta, uma assistência que nos violenta, né? E quem traz essa reflexão é uma ativista argentina, eu esqueci o nome dela, deixa eu me lembrar. Gente, esqueci, mas eu vou me lembrar e vou dizer depois para vocês, né? Ela é autora do livro Mulheres Invisíveis, Parto e Patriarcado, né? Então, ela traz um pouco sobre essa reflexão de como muitas vezes as mulheres, quando chegam nos serviços, elas acabam ou sendo responsabilizadas porque sofreram violência, ou porque elas não tiveram conhecimento, ou porque elas têm conhecimento demais, né? Lá está aquela mulher que conhece, vixe, ó, aquela que já conhece, viu? Sobre os direitos dela, veio lá com o plano de parto, né? Então, é isso para a gente estar iniciando essa nossa discussão, né? E dizer que o fato de mulheres estarem pulando de médico em médico, de estarem buscando mais conhecimento sobre o parto, é uma resposta que nós damos a esse sistema que está aí e que nos violenta. Então, entender também, primeiramente, que a violência obstétrica, ela eu entendo, né, como uma forma de violência contra as mulheres. Assim como existe a violência física, psicológica, patrimonial, a violência obstétrica é mais uma forma de violência contra as mulheres, né? E aí, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção do Belém do Pará, de 1994, ela vai trazer que a violência contra as mulheres ela é uma violação aos direitos humanos, né? E o que ela diz exatamente, e como é que ela entende a violência contra as mulheres? É qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública como na privada, inclusive aquela que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes onde quer que ocorra. E trazendo que a violência, ela é uma forma de violência contra as mulheres, né? No Brasil, a gente vai perceber que nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei de Violência Política de Gênero, e nós temos a Lei de Feminicídio, já que o feminicídio, de acordo com como entende o Comitê Interamericano que causa morte, nós temos o feminicídio, né, com a Lei 3.104, 2015, e nós temos a violência obstétrica, né, que apesar de não ter uma tipificação aqui no Brasil, ela pode ser, quem pratica, pode ser, os atos, né, praticados, eles podem responder por lesão corporal, injúria, maus tratos, ameaça, constrangimento ilegal e também por tortura, dependendo de como for realizado. Então, qual é o conceito de violência obstétrica que, que, é, que eu gosto de utilizar? Né? É o conceito que está na legislação venezuelana, que é a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde que se expressem em um atendimento desumanizado, abuso de medicalização, patologização dos processos naturais, trazendo consigo perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Então, qualquer conduta, ação ou omissão que seja realizada de forma direta ou indireta, tanto no âmbito público como privado. Certo? Então, esse é o conceito que eu acho interessante utilizar quando se fala em violência obstétrica. Por que utilizar esse termo? Primeiro, porque ele traz uma perspectiva de gênero, com essa questão da apropriação. Né? O parto, ele era um evento de mulheres para mulheres, realizado por mulheres. Né? E com o desenvolvimento da tecnologia, com a entrada do método
nesse cenário, com o capitalismo, com o desenvolvimento industrial, né? Então foi se transformando, com a institucionalização do parto, então foi se transformando todo esse cenário. A mulher passa a entrar num cenário onde não é mais a sua casa, onde tem outros, onde está organizado de outra forma, onde está ali com pessoas que ela não tem afinidade, e também está totalmente passiva, né, logo no início, a todos os procedimentos que são realizados nela. Né? Aos poucos ela vai perdendo essa autonomia que ela tinha no parto. O parto vai se transformando, o corpo da mulher ela vai sendo visto como um corpo doente, um corpo que precisa de intervenção, o parto vai necessitando ser antecipado para responder às demandas também dos profissionais que estão ali, no espaço da maternidade ou do hospital, onde estão sendo atendidos. Né? Além disso, esse conceito também está presente no dossiê Parirás Condor, né, que foi elaborado pela Rede Parto do Princípio para a CPMI da violência contra as mulheres. Né? Então, ele traz esse conceito também, como também um projeto de lei número 6, originalmente número 7.633 de 2014, do ex-deputado Jean Willis, né, que ele fez junto com as organizações Parto do Princípio, e atualmente está no PL 878 de 2019, assumido pelos deputados do PSOL. Ele traz também esse conceito, no projeto faz toda uma descrição da violência, como combater, tipificando a violência contra as mulheres, a violência obstétrica. E aí, em que momentos a gente ocorre a violência obstétrica? A violência obstétrica ocorre desde o momento em que a mulher decide ou não ser mãe, até o momento do pós-parto e situações de abortamento. Então, ela vai se expressar em violências físicas, psicológicas, mediática, institucional, sexual e reprodutivo. E aí, no feminicídio reprodutivo, a gente vai só passar bem rápido aqui para a gente ver, né? As violências de forma física, a violência obstétrica, quando se expressa de forma física, está caracterizada como privação de alimentos, manobra de Christeler, que foi falado no lançamento da cartilha, como uma manobra simples, né? Episiotomia também, a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, o uso rotineiro da ocitocina e a cesariana eletiva são uma das formas de violência obstétrica expressa de forma fisicamente, que afeta a integridade física das mulheres. Nós temos a violência psicológica, violência obstétrica psicológica, ação verbal ou comportamental, que causa sentimento de abandono, medo, insegurança, alienação, vulnerabilidade, solidão. A violência sexual, que aí temos também a episiotomia, né, por algumas pessoas, por alguns estudiosos, ele é considerado uma mutilação genital, certo? Eu também considero uma mutilação genital, porque se a gente for ver o que é mutilação genital, a gente vai ver que a episiotomia ela é bem parecida, inclusive a forma como as mulheres se sentem após a episiotomia, as consequências de uma episiotomia, né, bem parecida com as que sofrem exatamente a mutilação genital, como também o sentimento que as mulheres sentem depois de episiotomia também é semelhante a uma violência sexual, quando sofre violência sexual. Exames de toques invasivos, repetitivos e agressivos, enema, lavagem intestinal, cesariana sem consentimento informado, ruptura ou deslocamento de membranas sem consentimento informado, que para acelerar o parto, imposição da posição supina para dar à luz a posição deitada dessas mulheres, exames repetitivos nos mamilos, sem esclarecimento, sem consentimento, massagem períneo, enfim, sem consentimento e sem esclarecimento, são algumas das formas de violência sexual, violência obstétrica no sentido sexual. A violência institucional, que é o impedimento do acesso aos serviços de atendimento à mulher, impedimento da amamentação, impedimento da mulher, da primeira hora da mulher junto com seu bebê, separar né, mulher e bebê, omissão, violação dos direitos da mulher durante seu período de gestação, parto e puerpério, o direito acompanhante,
a falta de fiscalização das agências reguladoras dos demais órgãos competentes, no que compete, quando existe uma exigência para que as mulheres possam ter o direito de acompanhante, que elas possam ter esse direito, né, que as instituições estejam preparadas tanto para receber esses acompanhantes, como também para estar recebendo da escolha da mulher, se for o marido, que elas possam ter essa privacidade também, que é uma das justificativas que colocam para que essa mulher ela não tenha o direito de acompanhante. E a violência mediática, né, que é aquela violência, são ações praticadas por profissionais através de meios de comunicação, como, por exemplo, incentivo à realização de cesárea, como já aconteceu, e no dossiê Pareirais, quando ele vai estar dizendo bem isso, né, que colocando a cesárea, por exemplo, logo no início, colocar a cesárea como a evolução do parto, então a mulher moderna, ela precisaria passar pela cesárea, porque ela era uma mulher moderna, era a evolução do parto, e o parto normal, ele é muito primitivo. E o feminicídio reprodutivo, né, que é aquele feminicídio decorrente da violência obstétrica, e quem vai trazer bem isso, esse feminicídio, falar bem, é a Mendes 2019, esqueci o primeiro nome, Soraya Mendes, né, ela vai trazer um pouco desse feminicídio, ela já sobre o feminicídio de Estado, feminicídio, e ela vai trazer o feminicídio reprodutivo, como aquele decorrente da violência obstétrica. E aí, eu tenho quantos minutos, Juliana? Estou fazendo assim bem rápido. Tá no tempo ainda. Pode deixar que eu aviso quando faltar 10 minutos, pode ser? Pode ser. Bom, beleza. Então, trouxe aqui. Entendendo que a violência obstétrica ela acontece dessas formas, se expressa dessas formas que a gente já colocou aqui, vou trazer alguns pontos aqui interessantes, alguns dados, né, de cesáreas. O Brasil está em segundo lugar do mundo, onde mais se realiza cesárea, quando o recomendado é 15%. Né? Então, a OMS diz que quando um país ele está abaixo desses 15% na realização de cesáreas, significa que as mulheres elas não estão tendo acesso a esse tipo de cirurgia. Quando esse número é acima de 15%, colocando assim como uma média, né, como está acima de 15%, significa que esse país, existem mulheres passando desnecessária pelas cesáreas. Né? Então, a cesárea, ela traz um risco muito grande, ela não é uma forma de parto, não é um tipo de parto, né? Ela é uma cirurgia de grande porte, e a gente precisa estar falando isso, que as mulheres, elas correm mais riscos de terem cesáreas. Outro, mais risco de morte por passar por cesárea, é isso mesmo. Então, a mortalidade materna no mundo, segundo a OMS, né, as 5 maiores complicações das mortalidades do mundo está relacionada ao parto e ao aborto. Hemorragia, hipertensão, infecções e complicações resultantes do parto são os motivos relacionados ao parto, né, e temos o aborto inseguro. Né, são as 5 maiores complicações da mortalidade materna. Também, de acordo com o relatório, o estado da população mundial de 2022, do Fundo de População das Nações Unidas, ele vai dizer que 50% das gravidezes no mundo não são planejadas. Dessas, mais de 60% acabam em aborto e 45% são feitos de forma insegura. A pesquisa Nascer no Brasil diz que 70% das mulheres desejam ter um parto normal no início da gravidez. A pesquisa Nascer no Brasil foi uma das maiores pesquisas que foi realizada aqui no Brasil em 2014, né, e ela vai trazer vários dados para a gente, que é muito importante para a gente estar vendo como é que está o cenário da violência obstétrica. E, atualmente, né, ela já está na sua segunda edição, está sendo realizada nesse momento. Em 2010, a Fundação Perseu Abramo ele vai trazer um dado de que 1 em cada 4 mulheres sofreu violência obstétrica no Brasil. Então, aqui são alguns dados para a gente pensar como é que está esse cenário no Brasil. E aí, o que é que a gente vê, qual o momento que nós estamos hoje? Nós estamos num momento, né, desde 2016,
com o impeachment de Dilma, com o golpe que aconteceu aqui no Brasil, nós estamos passando por vários desmontes dos nossos direitos, estamos passando por profundas mudanças econômicas, políticas e sociais, né? E aí destacar o momento atual que nós estamos, né, com o bolsonarismo, marcado pelo conservadorismo político, pela misoginia, pela violência, aprofundamento do racismo, pelo negacionismo, pela, pelas fake news, fundamentalismo religioso, fortemente, aprofundamento das medidas neoliberais, né, com o desmonte das nossas políticas e a desconsideração da legitimação das comissões tripartitas e organismos internacionais, né, como, por exemplo, os organismos internacionais, a OMS e suas recomendações. Né? E o desmonte da Rede Cegonha, com o lançamento da RAM, Rede de Atenção Materna Infantil, é um desses exemplos. Né? Inclusive, a Conascens ele lançou uma nota, né, dizendo como é que foi toda essa transformação, que não foi compactuado, né, como é que aconteceu isso aí. Além dela, também outras organizações também lançaram uma nota sobre isso. E o lançamento da nova cartilha da gestante, em verde e amarelo, com retirada de recomendação, por exemplo, do plano de parto, e com incentivo à violência obstétrica, né, quando ele coloca lá que as mulheres, elas agora, com a realização da Manuel de Cristelé, que ele falou, Manuel de Cristelé, a episiotomia, estourar a bolsa de águas, né, que é a miniotomia, e a mulher pode escolher entre parto cesáreo e entre o parto normal, né, ele traz isso aí também, é um grande é um grande retrocesso para a gente, além do mais, de um reforço à maternidade, sem considerar que muitas mulheres passam por gravidez indesejada. É um reforço à maternidade compulsória, né, que a gente vê quando é apresentada a cartilha, que ela fala, né, falando de todos os meses, o que é que vai acontecer, as mudanças que vão acontecer na mulher de uma forma emocional, né, para que essas mulheres elas possam estar vendo o que é que acontece de forma emocional, e assim como também foi apresentado, né, na cartilha, quando dizia que a maternidade era para ser vivida pelas mulheres, as mulheres deveriam aceitar essa maternidade com todo carinho, porque era uma dádiva de Deus. Então, a gente vê aí como é que está pensando o governo, né, nessa atual gestão. E aí eu vou trazer um pouquinho do serviço social, para a gente estar pensando um pouco que o serviço social ele tem a ver com tudo isso. Né? Primeiro, que os assistentes sociais, eles são profissionais de saúde, né, reconhecido pela resolução 218, de 6 de março de 1997, né, os assistentes sociais estão nesses serviços de atenção básica, nos hospitais de maternidades, né, e eles estando nesses serviços, onde as mulheres estão no pré-natal, no parto, e onde elas estão no pós-parto, né, o assistente social ele tem também demandas e tem compromissos éticos para com essas mulheres, no trabalho, né, nessas instituições. Nós temos um compromisso ético na luta pela defesa intransigente dos direitos humanos, entendendo que a violência obstétrica é uma violação dos direitos humanos, nós temos esse compromisso ético-político, nós temos o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, compromisso com a qualidade dos serviços prestados para a população, reconhecimento da liberdade como valor ético central e articulação com outros profissionais e movimentos sociais em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Está entendendo que a violência contra a mulher, a violência obstétrica é uma particularidade da classe trabalhadora feminina, né? A gente acaba entrando também com esse compromisso e levando em consideração que o nosso principal instrumento de trabalho é a voz, é a fala, é a informação. Inclusive, está lá no nosso código, tudo isso que a gente falou, né? Está lá no nosso código de ética, sabendo também que essa informação, ela pode mudar o cenário, é uma forma da gente, quando a gente informa as mulheres sobre os direitos dela, é uma forma dessas mulheres pressionar esse sistema e fazer mudança. Não só elas vão mudar. Claro que para mudar esse sistema, a gente precisa de uma mudança geral na sociedade, não depende só das mulheres, mas as mulheres, a classe trabalhadora, ela é importante
né, nesse processo de forçar o sistema a exigir seus direitos. Então, hoje nós temos os movimentos sociais em defesa de luta pelas mulheres, e aí eu destaquei alguns que a gente pode estar, quem quiser se aprofundar, para estar conhecendo mais, para a gente estar se articulando, que é muito importante a gente também se articular, não ficar só nas instituições, mas a gente também se articular com grupos de mulheres, com o movimento dessas mulheres. O que é que está acontecendo no nosso estado, no nosso município, na defesa dessas mulheres, e está ocupando espaços que possam nos dar maior autonomia, que possamos estar mudando, né, de forma mais eficaz essa realidade, né? A presença da gente, ou a articulação da gente nos conselhos municipais da mulher, da saúde. Nós temos, em nível nacional, nós temos a REON, né, a Rede pelo Município do Parque Nascimento, nós temos a Rede Parque do Princípio, temos a Rede Feminista de Saúde, a Rede Nascer Direito, que é uma rede formada por advogadas, nós temos a FEBRASGO, nós temos o Movimento de Humanização do Parque Nascimento aqui no Rio Grande do Norte, e nós temos a Associação de Doulas do RN. Eu destaquei alguns movimentos, instituições, para que a gente possa estar em conhecimento e a gente possa estar se organizando, tentando se articular com eles, percebendo o que é que eles estão, como é que eles estão movimentando na sociedade, para que a gente possa estar também contribuindo aqui. Eu trouxe umas referências, só que não dá para mostrar, mas a gente pode, Juliana, está enviando, Juliana, essas coisas também, pronto. Eu estou aqui pelo slide, mas a gente pode estar enviando. Tem várias referências aqui de tudo que foi falado aqui, né, do que foi colocado aqui, quando a gente pode encontrar esses direitos, o direito do acompanhante, essas orientações sobre os procedimentos que podem ser realizados ou não, que são recomendados pela OMS. Certo? E eu vou encerrar com um texto, quem somos, quem pode nos parar. Estamos em todos os lugares, estamos em todos os tempos, somos a fonte de vida no mundo, somos o início e o fim da humanidade. O que nos move, o que nos faz caminhar, o que nos une e o que nos faz levantar a voz é a experiência. Nenhum discurso apaga a experiência traumática, violenta, desrespeitosa pela qual passam as mulheres, e que encontra-se presa em seus pensamentos quando a boca é incapaz de falar. O que nos move, senhores e senhoras, vem de dentro. É a busca por justiça, é o desejo de que nenhuma mulher passe por violência. Então, nem pense em nos parar. A forma de nascer importa. Não pense em nos parar. O corpo é nosso, nosso território. E não, vocês não vão nos parar. É pela vida das mulheres, pelas que foram silenciadas e tiveram seus partos roubados. Então, boa noite e vamos contribuir aí. Espero ter contribuído aí com a discussão. Muito obrigada, Raíssa. Tua fala, assim, trouxe muitas reflexões, assim, muito ricas. Com certeza a gente vai querer ter acesso a esse material depois, para que a gente possa divulgar, né, para todos os inscritos e inscritas. O pessoal já estava aqui no chat pedindo, agradecendo imensamente aí as reflexões que você provocou, que não são muito caras, né, assim, acho que a tua fala traz muito reflexões sobre o quanto a violência contra a mulher ela é ampla, o quanto ela é formada por várias determinações, por várias mediações, e que a gente precisa aprender todas elas, né, num esforço constante de politização mesmo dessa pauta, do nascimento, do parto, do pré-natal, de todas as etapas, né, da vida sexual e reprodutiva das mulheres cis, das mulheres trans, né, que tem aí um papel fundamental e que começa, inclusive, antes da própria gravidez, como você muito bem colocou, né, então, a liberdade de falar sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos, a luta, inclusive, por essa liberdade em tempos do recrudescimento, do conservadorismo, né, que nos impõe aí cada vez mais um domínio sobre nossos corpos. É muito importante a gente ter esses espaços, né, e falas como a tua, com certeza, são muito
motivadoras no sentido de que nos resta muito a aprender ainda, né? Inclusive, acho que todo mundo aqui aprendeu bastante e só conseguiu perceber o quanto ainda precisamos nos aprofundar e nos apropriar dessa pauta, né? E aí, para a gente continuar, né, nesse momento aí de reflexão, de embasar os nossos debates, eu já passo para a Clarissa a palavra, que é a nossa próxima convidada, que vai estar aí contribuindo com o nosso debate. Clarissa de Leon, né, que é enfermeira obstetra, especialista em obstetrícia e gestão de redes de atenção à saúde pela Fiocruz, é membro do Movimento de Humanização do Parto e Nascimento do Rio Grande do Norte desde 2012, é parteira domiciliar da equipe matricária, referência técnica territorial IFF Fiocruz na Paraíba, membro do Grupo Operacional de Obstetrícia, né, do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, e também é educadora popular em saúde, docente em pós-graduação lato sensu em obstetrícia e idealizadora e pioneira em pré-natal coletivo no Rio Grande do Norte. Então, Clarissa também, com certeza, vai continuar brilhantando aí, né, as nossas reflexões e fazendo a gente se apropriar cada vez mais desse tema. Clarissa, por favor, mesmo período, né, de tempo, 20 a 30 minutinhos, aviso aqui pelo chat quando faltar 10 minutos. Certo, boa noite a todos, a todas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos ruivos, estou usando um óculos marrom. Estou no meu consultório de pré-natal, de enfermagem obstétrica. Atrás de mim tem uma estante onde eu tenho alguns bebês, pelve, material didático, útero. Do outro lado tem uma parede azul com uma janela. E para começar a falar, eu sou mãe da Sofia, que tem 22 anos, da Sara, que tem 16, e de um bebê que não está mais aqui nesse plano. Me formei há 24 anos atrás, e é importante trazer isso porque aprendi coisas que não tinham evidência científica na época, né? Então precisei me desconstruir enquanto profissional e reaprender a fazer obstetrícia. Então, isso é um lugar a qual eu construí, e queria passar para vocês, primeiro, que 95% de nós mulheres sofremos violência obstétrica. Então, as falas que vão vir hoje, pode ser que seja bastante sensível para algumas mulheres aqui, que elas se emocionem, que ficam mexidas com isso. Mesmo assim, eu peço que fiquem até o final, porque é um conhecimento que vai agregar muito para que vocês possam despertar outras mulheres. Então, se cada uma de nós puder despertar mais 5 companheiras, e essas 5, cada uma aí multiplicando, a gente consegue prevenir as principais violências obstétricas. Eu vou começar minha fala, eu acho que eu vou fazer igual a Raíssa, eu vou ler os slides, né, para não precisar interromper a tela e vocês me visualizarem. Gostaria que vocês me interrompessem para perguntar no momento da fala, porque depois posso esquecer, certo? Eu gostaria de ler para vocês algo que eu escrevi em 2015, no primeiro plantão que eu dei na maternidade pública de Natal. Eu vou ler alguns trechos desse relato, foi um plantão noturno qual eu comecei. Eu conto a história de uma mulher que eu coloquei como Joana. Então, Joana interna na maternidade e aguarda o desenrolar do seu processo de trabalho. Joana não fazia parte da minha escala de cuidados, mas mesmo assim eu ofereci ajuda, já que eu gosto de atender parto. Por estar com muita dor, eu sugeri o banho quente, ela ficou um pouco, voltou para a cama, e as contrações fortes e quase ininterruptas continuavam. Orientei uma respiração profunda e orientei que ela só fizesse força quando sentisse vontade. Tentamos outras posições, mas Joana só sentia confortável deitada, porque ouviu falar que aquela era melhor. A dor veio forte e já não podia mais deixá-la. Entre puxos, visualizei a cabeça do bebê para nascer, e foi o tempo que a técnica de enfermagem chamou o médico obstetra, como protocolo da instituição. Este, então, iniciou a manobra de Christeler. Eu, num ato involuntário, segurei a mão dele num impulso e não consegui imaginar como poderia ser necessário aquele ato a um corpo em sua plena competência funcional. É claro que com essa intervenção não tivemos um períneo íntegro e lacerações tiveram que ser suturadas.
Então, para realizá-las, Joana escutou do médico: nós toleramos você gritar, nós toleramos você mexer as pernas para todo lado. Agora você tem que ficar quieta. Segurei firme nas mãos de Joana, entre uma agulhada e outra, e por fim, como se não bastasse, ele enfiou a mão em sua vagina, à procura de coágulos inexistentes, uma vez que a placenta saiu íntegra. Entre os gritos de desespero de Joana, senti um arrepio pelo corpo, como se tivesse presenciado um estupro. E pergunto em qual artigo, livro ou trabalho científico atualizado encontra-se esse procedimento abusivo, doloroso e agressivo. Ao final de tudo, enfim, o bebê no peito, Joana diz ao médico: desculpe, e abraçou seu filho. Esse é um dos diversos relatos que trago dentro da minha profissão. Eu tenho 18 anos de hospital, deixei da assistência em hospitais fazem 7 anos, exatamente por sofrer, né, com situações as quais eu não conseguia ter autonomia e apoio para que pudesse não serem realizados. Teria inúmeras histórias para contar para vocês, assim como a profissão que eu escutei Raíssa falando, né, a enfermagem também é composta de 98% de mulheres. Por esse motivo, muitas vezes nós também somos oprimidas dentro desse sistema. Historicamente, a assistência de saúde no país, antes do SUS, no tempo do INSS, antes disso, ela sempre foi construída por médicos. Então, existe essa hierarquia de poder dentro das instituições, o que nos deixa muitas vezes de mãos atadas frente à violência. Muitos partos que acompanhei, por ser uma enfermeira obstetra militante da humanização, aquelas mulheres muitas vezes sofriam muito mais por eu estar ali e eu acabo me retirando da sala. Eu vou abrir aqui a apresentação para falar um pouquinho para vocês, então. Um silêncio que a gente precisa da voz, né? A gente precisa, eu estar aqui falando, eu não falo só das minhas 2 cesarianas desnecessárias que tive, de um aborto retido que precisei esperar meses para ser autorizado por um plano de saúde. Mas falo por todas as mulheres, pelas essas 95% de nós que sofreram também. Então, antes disso, queria comentar que existe uma luta muito grande da Organização Mundial da Saúde para que seja visto que essas práticas, as quais eu também aprendi, elas não têm evidência científica sólida. Então, em 1996, a OMS ela produziu um documento chamado Maternidade Segura, que vocês podem buscar na internet. Ele tem uma capa cor de laranja, e ali ele classifica aquelas práticas que têm evidência, aquelas que têm evidências, mas ainda não eram bem comprovadas na época, e aquelas que eram completamente desqualificadas para serem realizadas, né? Então, esse é um primeiro documento que guiou minha prática também. Depois disso, nós tivemos portarias e diretrizes do antigo Ministério da Saúde, entre 2014 e 2016, as diretrizes do parto normal da Conitec, que foi lançada em 2017, mas foi realizado até 2016, e a Organização Mundial da Saúde relançou esse documento em 2018, atualizando ele, né? Então, a gente viu aí que tem uma caminhada de 30 anos ou mais, né, em busca daquelas práticas que são boas, que são eficazes, e aquelas que são danosas e que causam iatrogenias, né? Iatrogenia é aquele dano, aquele mal que a prática do profissional gera no processo, certo? O antigo Ministério da Saúde também, no ano de 2000, ele criou o programa de humanização do pré-natal e nascimento, já revendo que essas práticas obstétricas precisavam ser revistas. Foi criada a Rede Cegonha em 2011, dentro do SUS, o que nos proporcionou várias evoluções dentro desse processo, os quais, como Raíssa falou, né, mês passado nós tivemos a destituição da Rede Cegonha. Então, as boas práticas assistenciais são essas práticas que possuem evidências científicas e que comprovam sua realização sem causar nenhuma iatrogenia para a mulher, para o bebê, né, ou danos aos dois. Em frente a tantas intervenções
que as mulheres sofrem para parir, que eu comecei falando que 95% de nós mulheres sofrem intervenções, a gente pensa, por quê? Né? Por que isso existe? Por que acontece? Raíssa trouxe coisas muito parecidas com as que eu vou trazer aqui, mas, principalmente, o parto, ele é um reflexo da nossa sociedade machista, misógina. Então, quando a mulher chega na cena do parto, muitas vezes ela naturaliza a violência que ela vive dentro de casa. Então, aquelas mulheres que são oprimidas, que sofrem violência verbal, xingamento, naturaliza esse seu processo. Ele é um bom homem, mas ele só bate quando ele bebe. Né? Então, a gente naturaliza aquele homem que bebe, que vai no bar, a gente naturaliza o controle daquela mulher, né? pelo companheiro. E ela chega na hora do parto e ela também é tutelada, ela é controlada, então deita, faz a força que eu estou mandando, fica quieta, obedece, já fica numa posição de vulnerabilidade, que é a posição deitada. Então, o parto ele é um reflexo desse nosso contexto social, né, desse olhar da mulher. Muitas mulheres, inclusive, que sofrem violências obstétricas, elas demoram a se dar conta que elas sofreram por essa naturalização da violência que elas sofrem em suas vidas. Mas por que a gente precisa também falar sobre más práticas assistenciais, principalmente porque elas causam aumento da mortalidade materna também. Aliás, a morte materna ela é o ápice da violência obstétrica. Quando a gente não consegue fazer mais nada naquela mulher de violência, a gente deixa ela morrer. Né? A gente pensa, mas eu fiz tudo dentro do hospital para atender aquela mulher. Será mesmo que a gente fez? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas da pesquisa Nascer no Brasil, que a Raíssa citou, né, de 2014, mas que são muito pertinentes, porque a gente está em 2022 e a gente ainda vê essas intervenções. Então, parir deitada, 91% das mulheres parem deitadas ainda, né? Ficar em jejum durante o trabalho de parto, 74% das mulheres ficam sem comer em nenhum momento, comem. O Cristeler, 36%, e a episiotomia, 53% das mulheres. Então, é altíssimo o índice dessas intervenções que não têm evidências científicas sólidas para que elas sejam realizadas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. O parto em posição litotômica, que é aquela posição da mulher deitada, de barriga para cima, com as pernas naqueles suportes, né? Ela é a posição completamente contraindicada, já estava no documento do OMS, lá em 1996, né? Ela dificulta a oxigenação uterina. Então, vocês já ouviram falar que mulheres que estão gestantes não devem dormir de barriga para cima, né? Que devem ficar lateralizadas. E por que para parir pode? Né? Então, a gente vai, com o peso da barriga, a gente comprime ali a aorta descendente, veio a cava inferior, e o suprimento de oxigênio para a mãe e para o bebê e para o útero, ele fica dificultado. Né? Então, são partos difíceis de acontecer, porque eu tenho que expulsar um bebê para cima, porque a nossa pelve ela tem uma curva, ela não é reta, né? Imagina um cilindro de 3,5 kg sendo empurrado para cima e sem oxigenação que é necessária. Além disso, é uma posição de vulnerabilidade, né? Assim como na relação sexual, a mulher está lá nessa posição, ela é uma posição que ela está propensa a, enfim, né, aos desejos masculinos. No parto, ela vai ficar vulnerável à episiotomia, a manuseio no canal, né, de abrir o colo, o canal com a mão, o Cristeler, dentre outras coisas, né? Então, ela fica mais vulnerável nessa posição também. E se a gente entrar hoje aí numa maternidade qualquer, na Lei de Moraes, na MEGEC, enfim, todas as mulheres, a maioria delas não está parindo ainda nessa posição que já era para estar obsoleta. A episiotomia, ela não existe nenhuma indicação técnica para que ela seja realizada, né? Então, a gente tem aqui o privilégio de conviver com a doutora Melanie Amorim, que é PhD, que é pesquisadora. Ela tem várias pesquisas. Quem não conhece, anote o nome dela aí. E ela faz parte da banca da Organização Mundial da Saúde. Ela tem pesquisas que ela mesma realiza em sala de parto,
com mais de 800 mulheres, nenhuma delas sofreu episiotomia, ela não faz epísio há mais de 20 anos, né, a Melânia. E dessas mulheres, na pesquisa dela, ela observou que apenas 8% das mulheres tiveram lacerações espontâneas de primeiro e segundo grau. É claro que são partos verticalizados, sem pulsos dirigidos, sem ocitocina de rotina, né? Então, a gente vê que um parto bem assistido, ele reduz os riscos, né, de tudo, principalmente também da necessidade dessas intervenções. O Christeler não se fala, né? Ele já está proscrito há 30 anos, então, desse documento de 1996. Para quem não sabe, o Christeler é empurrar a barriga da mulher, e não existe Christeler suave, meio Christeler, grande Christeler. E botar o dedo em cima no abdômen e empurrar já é Christeler. Né? Imagina botar as duas mãos, imagina subir em cima. Então, tudo isso já caracteriza um Christeler. Essa pressão abdominal, ela pode causar fratura de costela na mulher, no bebê, laceração de órgãos internos também, lacerações perineais vulvares e de colo de útero também significativos, isso para a mãe, descolamento da placenta na hora do parto, e para o bebê, quando a gente empurra o bebê lá para baixo, a cabeça dele fica apertada e faz uma hipertensão intracraniana. Então, esses bebês, eles têm uma chance muito maior de anóxia neonatal, né, que é falta de oxigenação na hora de nascer. Quando a gente assiste partos que tem Christeler, o pediatra já se prepara, ele já prepara o material de reanimação neonatal, porque ele sabe que esse bebê não vai nascer bem. Né? Então, isso é fato. Além de aumentar o risco de hemorragias e de infecções. Raíssa trouxe aí, né, da caderneta da gestante, que é um material completamente desatualizado de evidências científicas, que incita a violência obstétrica. Dentre outras coisas, vários prejuízos ele traz para as nossas leituras. Ele fala de planejamento familiar e não de planejamento reprodutivo. Ele fala que episiotomia, rompimento da bolsa, uso de ocitocina são favoráveis e estimula a cesariana no SUS. A gente sabe que a mulher ela tem que ter o direito de escolha, mesmo que seja de uma cesariana. Né? Então, a gente preserva, a gente luta para que nós, mulheres, a gente possa, e sim, escolher o que fazer com o nosso próprio corpo, desde que seja uma escolha consciente. Né? Então, se essa mulher sabe quais são os riscos, benefícios de uma cesárea, de um parto normal, isso a antiga caderneta trazia, ela tinha um quadro onde ela mostrava ali, né, as características de cada procedimento, exatamente para que aquela mulher pudesse escolher o que é melhor para ela. Não, e simplesmente como está colocado agora nesse documento, né, incitando, estimulando a cesariana no SUS. Nesse estudo do Nascer no Brasil, trouxe outras coisas que são bastante preocupantes, que até hoje a gente vê nas maternidades, né, quando o bebê nasce, ele precisa vir para o peito da mãe, fazer um pele a pele. Esse pele a pele, ele salva vidas, é a melhor tecnologia que existe, porque quando o bebê está na pele da mãe, ele integra os sistemas dele. Então, ele integra o sistema cardiorrespiratório, a glicemia, a temperatura, e a mãe libera ocitocina, que ajuda a contrair o útero e evitar a hemorragia. Olha que coisa incrível que é o nosso processo, né? Nossa fisiologia, nossa biologia. Apenas 30%, 26% dos bebês fizeram pele a pele imediato na hora do nascimento, né? Então, esse processo foi quebrado, né? E não é apenas o pele a pele, esse bebê se estabilizar o sistema respiratório dele aqui. A presença do acompanhante também durante todo o processo, apenas 18% das mulheres puderam ter o acompanhante de livre escolha durante o processo de trabalho de parto e parto, mesmo com uma lei federal de 2005. Alívio da dor, apenas 26% das mulheres receberam métodos naturais, uso da bola, uso da cavalinho, chuveiro quente, massagem, baixar a luz, promover um ambiente aquecido, né? São coisas, às vezes, muito simples, trazer aquele acompanhante para a cena do parto, uma massagem, algo assim. Então, apenas 26% das mulheres tiveram acesso a isso. E pariram sem intervenções apenas 5%. Né, de nós mulheres. Então, o que acontece com o nosso corpo? Será que a gente não sabe parir? Né, nós fazemos isso há 200 mil anos e apenas 5% de nós conseguiram efetivamente ter um processo em paz. Né? O pele a pele imediato,
ele também é importante para a redução da mortalidade infantil, ele diminui em 22% a mortalidade infantil. Então, a gente realmente, não é só a mulher que sofre violência, mas o bebê também sofre violência neonatal, junto com a mãe, né? O uso dos métodos naturais de alívio da dor é uma coisa muito importante, porque ela aumenta as chances do parto normal. E se aumenta a chance do parto normal, aumenta a redução da mortalidade materna, né? Auxilia a mulher a lidar com a dor de uma forma positiva, então reduz também chances de analgesia nos hospitais privados, né? Tanto risco tem uma analgesia. Quando a mulher recebe uma analgesia de parto, aumenta a chance em quase 50% da necessidade de uso de fórceps, por exemplo, né? O uso desses métodos naturais diminui o tempo de trabalho de parto, ajuda no giro do bebê, né? Favorece o nascimento espontâneo, além de trazer autonomia para a mulher, porque ela pode escolher, eu quero fazer isso, eu quero levantar a perna, eu quero agachar, eu quero caminhar, eu quero dançar, né? Diminui os pedidos de analgesia, pedidos por cesariana, porque tem aquele momento do parto que a mulher entra num processo que acha que não vai dar certo, né? Tem um momento ali da transição para o expulsivo que o nosso corpo libera adrenalina. E aí a adrenalina é aquele hormônio do estresse, da correria, né? Então, a mulher tem essa agonia no corpo e ela vai chegar para nós e vai dizer, enfermeira, eu vou morrer. Enfermeira, eu quero uma anestesia, eu quero uma cesárea. Então, quando a gente trabalha métodos naturais de alívio da dor, essa mulher consegue lidar melhor com essa sensação, com essa percepção do corpo dela, né? E diminui com isso, né, os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê também. A presença do acompanhante contínuo durante o trabalho de parto, ele vai diminuir também o tempo de trabalho de parto, isso é muito importante, principalmente nas instituições hospitalares, onde o tempo, às vezes, é um fator que a gente, às vezes, não consegue parir no tempo que o corpo está dizendo para parir, né? Então, eu chego profissional, olha, eu vou dar mais 2 horas, senão meu plantão vai acabar e a gente vai para cesárea. Então, se eu consigo reduzir esse tempo de trabalho de parto com uma parceria do meu lado ali, que coisa boa, né? Ele reduz também a necessidade de medicação, a necessidade de parto operatório, instrumental, menores taxas de dor, de pânico e de exaustão. E olha que incrível, menor score de Apgar baixo. Apgar é aquela nota que a gente dá para o bebê quando ele nasce, dizendo como é que ele está de saúde. Então, se eu tenho um acompanhante no parto, esse bebê nasce melhor, como assim? Olha que tecnologia incrível ter um acompanhante do lado dessa mulher durante todo o processo. E aí entram vocês, assistentes sociais, nesse processo, porque às vezes, quem manda se tem acompanhante ou não, não é o médico, não é o enfermeiro, é uma lei, né? E muitas vezes a gente tem que acionar vocês ali para mediar alguns conflitos com a equipe médica, né? Não é fácil. As intervenções desnecessárias, elas têm nome, têm endereço, como uma das colegas que falou aí, 66% das vítimas de violência obstétrica são negras. Então, a gente sabe que as mulheres periféricas, as mulheres negras, elas sofrem mais violência, existe muito racismo dentro das instituições, existe aquela cultura de que mulher negra lida melhor com a dor. Existem histórias terríveis que eu poderia estar contando para vocês, de coisas que presenciei, e que são muito difíceis com essa hegemonia da medicina corporativa da gente estar modificando. Quando a gente tira essa caracterização de violência do que acontece na hora do parto, a gente chamar de desrespeito, abuso, ou classifica como negligência, a gente tira a força do nosso argumento, de um lado, né? E também dificulta muito para os operadores de direito, judiciário, que eles possam agir adequadamente para contribuir para esse enfrentamento. Então, o termo violência obstétrica, ele precisa ser legitimado por todos nós, para que a gente possa, assim, dar voz a essas mulheres. Passando, assim, por um panorama no Brasil, vou trazer alguns dados antes da pandemia, certo? Porque a pandemia aumentou um pouco mais esses índices, mas a gente tem em torno de 51% de parto normal no Brasil, né? E cesarianas, 84%.
tá? Isso na rede suplementar. Na rede suplementar, o parto normal é 16% e a cesáreas 84%. No SUS, o parto normal é 51% e a cesáreas 49%. Na rede suplementar, essas mulheres que passaram por cesarianas, 56% delas não entraram nem em trabalho de parto. Isso também é violência. Então, são aquelas mulheres que muitas vezes a escolha de via de parto é da família, para manter seu status, né, para não passar pelo processo de dor, né, aquela cultura, principalmente em Natal, que a gente vê, né, vamos agendar, vamos encomendar os bem-nascidos, os balões, a gente vai receber as pessoas, e tudo bem ser assim, desde que seja uma escolha consciente, mas 56% de mulheres entrar em trabalho de parto, fazer uma cesariana sem trabalho de parto, a gente precisa se questionar se realmente essas mulheres foram esclarecidas para passar por isso, um procedimento que 1 em cada 1.000 mulheres morre por cesariana, 1 a cada 100 apresenta hemorragia, e aumenta os riscos de infecção. E os riscos são aumentados por uma gestação posterior também. Para o bebê, aumenta 3 vezes a chance de ter problemas respiratórios nessa criança, né? Dificuldades na amamentação também, risco de prematuridade e de males causados, né, pela própria cesariana. Além do impacto financeiro, isso é que eu trago mais para os gestores, né? Que a cesariana realmente tem esse impacto. Mas eu duvido que uma mulher bem orientada, ela queira de fato agendar uma cesariana e não passar pela experiência plena de ver seu corpo funcionando e pelo menos proporcionar as contrações para aquele bebê. Porque as contrações uterinas, elas provocam uma ativação genética. Algumas coisas já estão comprovadas cientificamente, por exemplo, o sistema imunológico dessa criança ele é ativado nas contrações uterinas, por exemplo, também a amamentação é ativada nas contrações uterinas. Então, por que não passar por esse processo que vai trazer tantos benefícios para o bebê? E a mulher também, porque ela desenvolve os hormônios que depois vão auxiliar na amamentação, que vão ajudar o seu corpo, seu útero a não ter uma atonia, ele ficar duro e não voltar ao normal, e com isso ter uma hemorragia. Por isso que as cesarianas, o risco é muito maior de ter uma hemorragia. Né? Então, isso a gente precisa falar para as mulheres, né? Olha, eu tenho medo da dor, vamos lidar com esse medo, o que a gente pode fazer? Quem sabe essa mulher consegue lidar com essa dor e ela nem sabe. Vamos experimentar passar pelo processo? Se você não conseguir, tudo bem, vamos para uma cesárea. E a gente vai ver que as mulheres se surpreendem, como elas conseguem dar conta quando elas têm um suporte, um apoio, uma parceria do lado, né? A mortalidade materna vezes cesarianas é uma coisa interessante. Eu fui coordenadora da Rede Cegonha aí do Rio Grande do Norte e eu fazia um comparativo das regiões de saúde que tinham mais cesarianas, consequentemente são as regiões de saúde que têm mais mortalidade materna. Então, isso está muito associado. Isso fora o risco de near-miss. Near-miss é um termo que a gente utiliza para falar sobre quase morte. Então, para cada mulher que morre, a gente tem 30 mulheres que quase morreram. Isso é um índice de near-miss que é altíssimo. E a mortalidade materna, ela está ligada à negligência do pré-natal. Né? Por quê? Porque pressão alta é uma das causas, algo que poderia ser diagnosticado e tratado lá desde o início da gestação. As hemorragias também, as hemorragias elas podem acontecer intraparto, principalmente por essas intervenções desnecessárias que a gente chama de violência obstétrica, que aumentam também os riscos de infecção, que é outra causa, e as complicações do aborto. Né? Então, falar de aborto no nosso país é falar de saúde pública. Não pode ser uma questão religiosa, uma questão pessoal. É uma questão de que as mulheres precisam de políticas públicas para que elas não morram, para que elas consigam fazer trabalhar direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente precisa ter um olhar, sim, sobre o aborto e falar sobre ele. A violência obstétrica é uma causa de mortalidade materna e infantil. 1 a cada 4 mulheres reconhece que sofreu violência no seu parto. Imagina aquelas que não reconhecem, imagina aquelas mulheres que naturalizam esse processo como algo normal, como a gente às vezes escuta, a gente vai fazer a unha, a gente vai no salão e escuta, eu recebi um empurrão na barriga, mas é assim mesmo, a minha mãe também recebeu, eu tive um corte na vagina, mas a minha mãe também, a minha vizinha, isso é normal, é assim mesmo, eu parei deitada. Então as mulheres naturalizam isso.
e a gente precisa trazer à luz da consciência, então, o que é de fato boa prática e o que é má prática. Eu lembro uma vez que eu fui numa audiência pública e a vereadora da cidade que eu fui disse, Clarice, eu tive 3 partos normais, foi maravilhosa a minha experiência e tal. E eu comecei a falar sobre as intervenções desnecessárias, no final ela olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse, Clarice, eu sofri violência. Então, muitas das mulheres nem sabem que o que elas passaram não era necessário. Muitas mulheres, inclusive, dizem, minha filha vai ter cesárea, ela não vai ter o parto que eu passei, porque ela acha que parto normal é assim, é dolorido, é sofrido. Na verdade, essa mulher passou por violência obstétrica. Eu, enquanto profissional, eu preciso entender e reconhecer quando é que eu estou fazendo uma violência obstétrica. Porque se eu disser que não, somos humanos, então um parto humanizado é uma coisa que não existe, eu preciso, sim, olhar para o que eu estou fazendo e reconhecer, será que isso realmente tem evidência científica? Né? Então, eu trouxe aqui algumas situações que talvez até vocês que se já passaram por algum estágio na maternidade podem estar refletindo. Né? Então, quando eu impeço a mulher de ter um acompanhante, exige que o acompanhante seja uma mulher ou restringe os horários de acompanhamento. Eu não tenho que fazer isso, é uma lei, a gente tem que cumprir a lei. Tem uma maternidade em Natal, e eu vou falar isso assim com o meu coração muito apertado, que o serviço social desse hospital, ele colocou uma regra que só pode entrar lá de calça comprida. Espero que não seja mais assim, mas por anos a gente sofreu muito com isso. Por quê? Porque a gente às vezes chega na maternidade porque o bebê desceu muito rápido, né? Eu estou lá na casa da mulher acompanhando, é um parto hospitalar, não é domiciliar, e de repente a gente tem que ir para a maternidade. Aquele casal que se preparou os 9 meses comigo, simplesmente o companheiro não pode entrar porque ele está de bermuda. A gente mora numa cidade praia, né, onde a gente tem aí comunidades com pessoas que às vezes nem têm roupa comprida para usar. Né? Uma vez eu fui na UPA buscar atendimento para minha filha, e entrou uma mulher de biquíni que o companheiro estava em coma alcoólico, e ela entrou. Por que numa maternidade não pode, né? Então, fica essa reflexão também, né? Quais são os critérios para um acompanhante entrar? É claro que a gente pode conversar com aquela pessoa e dizer, olha, da próxima vez que você entrar, você venha com uma roupa mais comprida, mas não impedir uma parceria de ver o nascimento do seu próprio filho porque está com uma roupa curta. Né? Então, isso é uma realidade natal e a gente precisa olhar para isso. Né? A gente uma vez era noite de Natal e uma jovem de 14 anos foi parir com a sua mãe de short. E eu estava lá aguardando um nascimento, qual eu não pude entrar. E eu disse para aquela mãe, olha, você vai ali e faz um boletim de ocorrência, porque isso é uma lei, e ainda tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa filha não pode entrar sozinha. E aí o vigilante deixou ela entrar. Né? Mas a gente tem que estar o tempo todo vigiando né, essas situações para que a gente possa proporcionar que as pessoas tenham um acompanhante durante o seu processo. Mesmo na pandemia, se o acompanhante, cientificamente, ele produz um parto mais rápido, né, e evita uma cesariana, então, principalmente durante a pandemia, esse acompanhante não era para ser negado. Quando eu condiciono a presença desse acompanhante a uma decisão do médico, do plantonista, ou a gente escuta, essa lei não vale aqui, né? Isso também é algo que a gente às vezes escuta. Quando a gente não fornece informações claras para a mulher, ou realiza procedimentos sem explicar ou solicitar sua permissão. É muito comum, às vezes, o médico chegar e chamar o marido da mulher para orientar, olha lá, a gente vai fazer tal coisa, mas é ela que tem que saber se ela quer uma epísio, se ela quer tal coisa, né? É no corpo dela. Então, essas coisas também acontecem. Quando eu não ofereço opções para alívio da dor, e aí a gente pode dizer, mas não tem bola na maternidade. Não tem bola, mas eu posso ir lá apagar a luz, auxiliar numa respiração profunda, né? Manter aquele ambiente tranquilo para ela. Quando eu impeço a mulher de se mover, se alimentar, beber água durante o parto. Então, assim, cientificamente é comprovado, essa mulher precisa comer durante o trabalho de parto. Tá? Mas e se ela precisar de uma cesariana? Não tem problema, a anestesia não é geral. Se ela nausear, vomitar, a gente lateraliza a cabeça. E é muito difícil nausear numa cesárea. Né? Agora, é difícil essa mulher não ter energia para parir se ela não estiver se alimentando. Então, ela precisa
Ela não pode ficar deitada numa cama sentindo dor. Quem aqui já pariu, já entrou em trabalho de parto, sabe que a dor aumenta muito mais quando a gente está deitada. Então, isso é maus tratos, né? Impedir a mulher de levantar, de assumir a sua própria posição durante o trabalho. Quando a gente realiza toques vaginais repetidos em menos de 4 horas, ou sob o pretexto de ensinar a estudantes. Pelas atuais evidências científicas, não tem por que a gente fazer toques com menos de 4 horas de intervalo entre um e outro. Às vezes a mulher não vai dilatar em 4 horas, né? Existem as curvas de Zhang que mostram que primíparas dilatam, às vezes 1 centímetro a cada 4, 6 horas. Então, isso também não é mais uma evidência sólida que precisa estar de hora em hora avaliando essa mulher. Quando a gente faz piadas com essa mulher, xinga, impeça a mulher de se expressar durante o parto, quando a gente diz, não está fazendo a força direito, a força é o corpo da gente, né? Quem já pariu sabe que o nosso corpo, ele toma essa força, né? Quando a gente diz para a mulher não gritar, não verbalizar sua própria dor, não se expressar durante o parto, né? Sem falar da episiotomia, Cristeler, quando eu separo a mãe e o bebê na primeira hora após o parto. Se a gente considerar que 85% das gestações são de risco habitual, gestações saudáveis, esse bebê vai nascer saudável, ele só precisa do peito materno. O peito materno é o melhor berço aquecido que existe, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria está lá nas recomendações que para aspirar recém-nascido, berço aquecido, só realmente se for um bebê que não esteja respirando adequadamente, tá? Quando eu impeço esse bebê que ele mame na primeira hora de vida, então essa primeira hora ela é fundamental para a vida desse bebê. A gente precisa que ele fique pele a pele com essa mãe. Né? O uso de ocitocina de rotina, só para encurtar um pouco a minha apresentação, a ocitocina só tem 10% de indicações. Então, se a gente chega na maternidade, está todo mundo no soro, na ocitocina, tem algum problema aí acontecendo. Né? Parto não é doença, parto é um processo fisiológico, né? Quando eu mando a mulher fazer força, né, outra coisa que não se faz. Quando eu manuseio a vulva dessa mulher na hora do parto, é outro procedimento que já está proscrito. E não existe meio direito, não existe meia negligência, nem meia morte. 92% das causas de morte são evitáveis, né? Então, essas principais violências obstétricas, elas reduziriam significativamente essa mortalidade materna, assim como a redução das cesarianas. E parir é um ato político, né? Então, não é partidário, mas é político, e a gente precisa, sim, falar sobre isso, a gente precisa defender o parto normal. Eu não estou aqui para convencer ninguém do parto normal, mas estou aqui para trazer dados científicos, para trazer estatísticas do quão importante é esse processo para a mulher e para o bebê, e por que a gente precisa trabalhar a sensibilização das mulheres, por que a gente precisa despertar as mulheres. Eu acho que é um grande despertar coletivo que a gente precisa fazer, sabe? Se existe uma coisa que pode ser feita contra a violência obstétrica, é a prevenção. Por que a prevenção? Porque é muito difícil no nosso país a gente realmente conseguir efetivamente que algo seja feito depois de uma violência. Primeiro que a mulher que depois que sofre uma violência, ela está no puerpério. Vocês, melhor do que eu, sabem o que é o puerpério para uma mulher que pariu. E ela ainda vai estar revivendo uma violência que ela sofreu, ela vai fazer uma denúncia dessa violência, ela vai numa ouvidoria fazer essa violência. Quase a totalidade das mulheres que eu acompanhei, que sofreram violência, não fizeram. Mesmo mulheres esclarecidas, professoras universitárias, porque é um momento que a gente está frágil, a gente está se recompondo, a gente é uma nova mulher, né? A gente virou mãe naquele momento, a gente está aprendendo a ser mãe, a gente está construindo a nossa aprendizado da maternidade, e eu vou ter que reviver aquilo dentro de mim, né? Eu trago um pouco da minha história, porque quando eu passei por 2 cesarianas desnecessárias, embora fosse enfermeira obstetra na época, mas sou mulher, e a gente não foge disso. Então, a minha primeira cesárea, minha bolsa rompeu sem trabalho de parto. E aí, aquela coisa, me mandaram para a maternidade, eu fiquei lá, induzi 12 horas de ocitocina com dores horríveis, até que, sozinha, sem acompanhante, até que, obviamente, eu pedi uma cesárea, porque eu não aguentava mais de dor, não dilatava, foi mal feita a indução, depois eu estudei melhor, né?
Mas eu fiquei longe da minha filha por 4 horas. Então, minha filha nasceu e foi para um berçário. A minha segunda gestação, eu entrei em trabalho de parto, fui colocada num corredor que dava de frente para um centro cirúrgico, atrás de mim aquele monte de gente passando, e eu deitada numa maca, sem poder me levantar, sofrendo dor. O que eu fiz? Sem poder ter um acompanhante do meu lado, pedi outra cesárea. Então, a gente vai caindo nessas armadilhas porque o sistema ele é muito poderoso. Ele cria mecanismos para que tu entre no que eles querem. Né? Então, a gente não tem que se culpar por esse processo. Mais uma vez, eu fiquei longe da minha filha por 3 horas. Às vezes, eu ainda me emociono muito com essas falas, porque ficar longe de um filho é algo que nenhuma mãe deve passar, nenhum bebê deve passar. Então, eu acho que trazer a luz da consciência e essas intervenções para as mulheres é uma forma de prevenir. Por exemplo, dizer que a episiotomia é um procedimento cirúrgico que precisa de autorização para ser feito. Então, se não for feito, ele pode ser processado, né, o profissional que fez. Mas depois do parto, é muito difícil a mulher ter forças para isso, né? Para terminar minha história, eu fui ressignificar a minha primeira cesárea, que a minha filha está com 22 anos, eu fui ressignificar quando ela tinha 20. Foi quando eu reconheci dentro de mim que eu passava por uma relação abusiva com o pai delas e que eu não tinha força de mudar aquele processo do meu parto, porque eu realmente acreditava que aquele homem que estava ali na frente, aquele profissional, sabia o que estava fazendo e que eu não sabia o que era melhor para mim. Então, é muito dolorido para uma mulher depois se reconhecer como vítima de violência, porque ela vai ter que reconhecer outras violências sociais que ela passa, e isso vai ter um reflexo muito profundo na sua vida, né? Então, por isso que eu digo que a melhor coisa para se fazer é prevenir a violência. É a gente fazer rodas de mulheres, é vocês irem na igreja de vocês, no centro comunitário, na universidade. Vamos fazer uma roda de mulheres toda primeira terça-feira do mês, mulheres e homens também, porque homens também são pais, os homens também são cuidadores. Vamos falar sobre isso, vamos despertar outras mulheres, vamos para outros lugares, vamos fazer rodas nas praças. A gente precisa, principalmente nas comunidades, onde essas mulheres não têm acesso à informação, né? A minha profissão, assim como a de vocês, ela é social. A gente tem um cunho social dentro de nós, a gente não pode esquecer isso. Então, claro que todos nós temos que ganhar dinheiro, fazer nosso trabalho. Atualmente eu sou autônoma, mas eu tenho meus trabalhos sociais aqui, e assim vocês, porque é um despertar. E a gente só consegue transformar isso com a nossa força feminina. Eu estou aberta para perguntas, se alguém quiser. Ai, Clarissa, muito obrigada. Assim, foi uma fala muito potente, né? Muito emocionante também. As pessoas já foram comentando aqui no chat, né? Também demonstrando o acolhimento em relação às suas vivências, né? Que sinta-se acolhida em relação a todas essas experiências, né? Pelas quais você passou e que seguem, né? Nesse processo de ressignificação, seja na tua pesquisa, seja na tua militância, seja nesses espaços em que nós nos vemos, né? Nos conhecemos enquanto mulheres que precisam, né, tomar parte dos nossos direitos e lutar para que eles sejam efetivados em todas as esferas e momentos das nossas vidas, né? Então, agradecer mais uma vez, assim, as tuas contribuições, né? Acho que mais uma fala aí de muito aprendizado, de muita força também, para nos fazer pensar que sociedade nós queremos, né? A partir do nascimento, nós precisamos falar sobre a forma com que a gente nasce, né? E a forma com que esse nascimento é feito, né? Inclusive, eu vinha pensando aqui durante a tua fala como essa violência, como você muito bem colocou, ela vai se perpetuando, ela vai se naturalizando, né? E aí, se a gente vai recuperar o histórico de nascimentos da nossa família, né? Da nossa mãe, da nossa avó, é um histórico de nascimentos repleto de violência, né? Desde o primeiro momento, desde quando essa mulher soube que estava grávida, né? E a partir daí naturalizou todos esses processos de violência que nós internalizamos, né? Nessa sociabilidade que é tão prejudicial para as nossas vidas. Então, é isso, assim, acho que tem muito a ser perguntado, muito a ser falado. A gente vai interromper a gravação agora. Essa primeira parte do nosso ciclo vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, quem quiser revisitar as falas, né? Tem muito conteúdo nas falas sobre leis, sobre espaços de
de coletivização das demandas, né? Tanto Clarissa quanto Raíssa falaram sobre coletivos, sobre associações, sobre lugares que podem ser acionados. Como Luana está colocando aqui no chat, o próprio Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio, da UFRN, é um espaço também de acolhimento, encaminhamento e acompanhamento de demandas e denúncias em relação à violência obstétrica, né? Então, nós nos colocamos também à disposição, né, para que sejam feitas aí todas as contribuições possíveis, né, e para que a gente consiga se fortalecer em todas as profissões, como Clarissa colocou, né, porque nosso fazer profissional também é político, né, e o domínio sobre os nossos corpos e a afirmação dos nossos corpos também é um ato político. Então, Luana colocou aqui no chat também o número do nosso telefone institucional, né, o e-mail, vocês tiveram contato porque foi por onde o link foi enviado, né, de inscrição, mas também pode ser colocado aqui no chat, RDH, e aí pedir só para a Luana parar a gravação, para a gente poder abrir, né, como a hora já deu uma avançada, né, acho que dava para a gente passar a noite, assim, fazer